boa noite. Estamos iniciando mais um Arte com Política, nessa última quinta-feira de janeiro. Olha como o tempo passou. Estou aqui com meu camarada Rumba Gabriel, nosso querido Rumba, e hoje com um tema muito importante, como todos os outros que nós trouxemos, mas esse tema é muito especial. É o tema da saúde mental nos territórios de favela e periferias. Nós tivemos aqui um período, né, falando de todos os temas, racismo, violência policial, etc. e tal, e estava faltando a gente realmente abraçar essa causa, e hoje nós estamos fazendo aquilo que nós combinamos. Quero mandar um abraço e um agradecimento para a turma do GGM, que é um novo parceiro aqui do Portal Favelas, Luiz Nassif, Mariana Nassif. Quero agradecer também o nosso antigo parceiro, a TV 247, e tem um parceiro novo também, que ninguém notou, que foi o jornal Eu Rio, que divulgou o texto, né, sobre a cobertura da TV Portal Favelas, feita lá no Projeto Rocinha. E, por falar nisso, quero mandar um abraço para aquela equipe maravilhosa do Rumba Gabriel, o William, Ninho William, Ninho Vidigal, eu quero falar Ninho William, me atrapalho. Bárbara Nascimento e Patrícia Félix, juntamente com o nosso querido Coca da Rocinha. Que momento maneiro, que momento maneiro. Mas é isso. Eu vou agora passar para o nosso Rumba, o nosso sambista, né, do Portal Favela. Ele estava, sabe onde, gente? Fazendo samba para a Mangueira, Estação Primeira. Vai lá, Rumba! Deixa comigo. Sabe que eu sou meio pirado, né? E o bagulho hoje é falar de mental, aí aquilo. Eu tô triste porque hoje só tem para dar uma chave. É pro Pedro Gabriel. Puxa vida. Só para você, Pedro. Que privilégio, né? Então, chega mais, chega mais, chega mais, Pedro Gabriel. Chega mais, segura, compadre. Chega mais, chega mais. Chega mais, Mariana Molica, chega mais. Eu falei todo mundo, cheguem mais, cheguem mais no Portal Favela, cheguem mais. Axé. Então, Pedro, é o seguinte, a chave já está contigo. Você não precisa bater mais na porta, é só enfiar lá na fechadura e adentra o Portal Favela. Hoje é mais um momento de felicidade. Todas as quintas-feiras a gente vem com uma novidade. E hoje viemos com mais uma novidade. Porque todos esses conceitos vão fazendo parte do nosso grande programa. Não é um projeto, é um grande programa. Falamos do racismo, falamos da política que tem que ser intrínseca nas favelas, com o nosso povo conscientizado. E agora estamos falando do processo mental. Esse, então, é um dos conceitos que eu considero um dos mais importantes. Por quê? Porque as balas perdidas são achadas nos corpos dos nossos favelados. E aí, os familiares ficam aqui, entristecidos, enlutados, cheios de tristeza, cheios de melancolia, e cheios de uma palavra que só no Brasil tem. Só aqui tem saudade. Ninguém imagina como ficam as mães daqueles que se vão. Ninguém imagina como ficam os irmãos daqueles que partem. Só nós aqui nos quilombos urbanos, que são as favelas, que não são comunidades, é que sabemos. E aí? Na maioria das vezes, sem medo de errar, as balas vêm dos agentes públicos do Estado, que dizem assim: fomos recebidos a bala. E aí nós de lá de cá? Não, eles entraram atirando. Então, de quem foi a bala, de quem foi o tiro, isso não importa para a sociedade fascista, para os genocidas, não importa. Para eles, morre qualquer um. E as famílias que ficam aqui entristecidas são abandonadas. Danos morais, danos mentais. Nossa Senhora. Tivemos um caso em Manguinhos, foi por isso que eu falei, nós temos que ter aí um setor para cuidar disso, da saúde mental. A mãe perdeu um filhinho na porta de casa, baleado.
A mãe perdeu outro filho na porta de casa, também baleado. E, por fim, perdeu o marido, com a bala perdida na porta de casa. Passou pouco tempo e ela também partiu. Partiu de tristeza, partiu de melancolia, partiu abandonada, sem nenhum socorro, sem nenhum socorro. Ninguém foi socorrer aquela mulher. E assim, ela, para mim, é um símbolo. Como ela, tem muitas outras mães, muitas outras Marias, Fátimas, Isabéis, Franciscas, Januárias, Dandaras. E essas Dandaras também incorporam nos brancos. E a Mariana Molica é uma delas. É psicanalista, pós-doutorado e professora da pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, participante dos Psicanalistas Unidos pela Democracia e, graças a Deus, colaboradora do Portal Favela. O nosso Pedro Gabriel Delgado foi coordenador nacional de saúde mental nos governos democráticos quando da implantação da reforma psiquiátrica brasileira. E PUB. E membro da frente Estamira de CAPES. Isso. Salve os CAPES. Salve os CAPES. Precisamos salvar a nossa gente não pode enlouquecer. Dizem que os grandes pensadores são loucos, mas são loucos esses pensadores loucos são loucos diferentes. É outro papo. Isso é outro papo. São loucos que constroem. São loucos que estão sempre enlouquecendo para construir Portal Favela, construir este programa agora, né? Mas nós precisamos de vocês. Então, a chave já está contigo, Pedro. Pode meter aí a chave na fechadura e entrar no nosso portal, que ele está aberto e você pode adentrar. Seja bem-vindo. Nós também precisamos de um divã. As favelas vão conhecer um divã. Vocês sabiam que tem um divã já no Jacarezinho? Aí o pessoal falou assim, mas divã não é aquele negócio que fica lá para aqueles brancos lá, pessoal com grana? Aí eu disse para ele, e para nós também. É só vir aqui no Quilombo Jacaré, ali pertinho da Praça da Concórdia, que vocês vão deitar no divã. A chave, compadre. Vamos seguindo. Valeu, muito obrigado, Rumba. Valeu, Rumba. Você é demais. Um grande poeta. Nos alegra aqui nessas noites. E eu quero mandar um abraço para a Thaís Calmon, que trabalha no Pinel. Ela é assistente social lá. Ela está ligada aqui na gente. Quero mandar um abraço para a Maru. Maru é servidora lá na Fundação Oswaldo Cruz. Também está ligada para a gente. O que o Rumba falou é muito sério, realmente. As favelas e periferias sempre sem serviço do Estado. E, com a pandemia, isso piorou mais ainda. E o governo que nós temos aí, o governo Bolsonaro, ao invés dele implementar políticas públicas na área de saúde, ele quer desmontar, ele quer perseguir, ele quer implicar, né, com o SUS. E o CAPES é uma rede respeitada no mundo inteiro. O CAPES do Brasil, ele tem fama internacional e é exatamente contra o SUS e contra o CAPES é que o Bolsonaro vem atuando. Então, a gente está aqui hoje para conversar sobre isso, né? Os serviços, né, nas comunidades terapêuticas para internação de usuários de drogas. Nós vamos falar sobre o financiamento dos hospitais. Em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou que iria revogar cerca de 100 normas e portarias da saúde mental que estruturam a política de saúde mental do SUS. E isso tudo vai assustando a gente e vai assustando os familiares, como o Rumba falou. A gente já está sofrendo, e quando você vê que o lugar onde você vai ser atendido está sendo atingido e prestes a ser desmontado, a gente piora mais ainda, né? É disso que a gente vai falar. Eu quero chamar o nosso convidado de hoje, o Pedro. Desculpe aí se a gente prolongou muito, mas nós estamos até emocionados com a sua presença. Hoje, realmente, o portal, eu vi como que você é conhecido, foi muita gente ligando para dizer que legal, vocês vão receber um dos maiores caras do Brasil, com essa honraria toda que você está aqui no Arte com Tempo Política, na TV Portal Favelas. Vai lá, Pedrão. Microfone, Pedro. E a pergunta? Peraí.
Ah, é meu. Eu estava sem o microfone. Então, obrigado, Álvaro. Obrigado, Rumba, aí pela chave, pelas boas-vindas. Mariana, pelo convite também, pela organização. Para mim é uma alegria estar aqui, podendo discutir, conversar com vocês sobre esse tema da saúde mental nas periferias, nas favelas, nas periferias. Eu concordo integralmente com essas observações que foram colocadas aí de maneira muito, muito clara, muito direta pelo Rumba e pelo Álvaro. Eu acho que tem uma questão de fundo nessa experiência da vida nas comunidades periféricas e comunidades desfavorecidas, que é justamente uma ausência do Estado naquilo que ele deveria estar presente, né? E uma presença excessiva no sentido aí da violência, como foi mencionado pelo Rumba Gabriel. É um Estado que, em vez de prover o apoio, o suporte, a segurança, ele vem com a insegurança, com a violência, com a bala perdida, que nós sabemos que, na verdade, é uma bala direcionada, digamos, porque ela é direcionada contra as pessoas que já são vulneráveis, já são frágeis, crianças, jovens, especialmente pessoas muito, muito vulneráveis, negras, pobres, desempregadas. Então, falar da saúde mental, viu, Álvaro e Rumba, para a gente que trabalha na saúde mental há décadas, é muito importante construir um diálogo com a vida real das favelas e periferias. Isso é uma coisa extremamente importante e não é uma tarefa simples. Eu queria aí compartilhar isso com vocês, porque, claro, a rede de saúde mental do SUS é uma rede que está presente nas periferias e nas favelas. A rede, como o próprio Álvaro falou, dos CAPs, é uma rede que é muito importante na vida dessas populações. Por quê? Porque é onde as pessoas que são mais frágeis vão poder contar com um porto seguro, que é um porto seguro que apresenta dificuldades, fragilidades, problemas, que tem problema da gestão municipal, da gestão estadual, e agora com essa catástrofe desse governo, que é o governo Bolsonaro, que quer destruir a política de saúde mental. O Álvaro lembrou bem a coisa que vem acontecendo, que nós chamamos lá em dezembro do revogaço, que é um anúncio que o governo fez de revogar todas as normas que constituem a política de saúde mental, que é uma política reconhecida no mundo inteiro. Isso está em marcha, e nós estamos aqui, na verdade, pedindo apoio também da TV Portal das Favelas, pedindo o apoio das organizações todas que existem na riqueza cultural e política das favelas e periferias, um apoio para o campo da saúde mental. Aqui é uma via de mão dupla, na verdade, porque não só o campo da saúde mental está presente e precisa estar cada vez mais presente para a população como um todo, como também ele precisa do reconhecimento e do apoio da população. Quer dizer, é fundamental, na verdade, que a população entenda que o SUS é fundamental. Essa pandemia, ela trouxe uma experiência, pelo menos do povo brasileiro, de uma consciência da importância do SUS. Isso é muito significativo. O SUS tem problemas? Claro que tem problemas, mas o governo Bolsonaro quer acabar com o SUS. E a população percebeu que sem o SUS não vai ter direito ao suporte à saúde. Pois bem, a saúde mental ela fica dentro do SUS. Não existe política de saúde mental fora do Sistema Único de Saúde. Mas o que nós queremos, assim, principalmente abordar hoje aqui com o convite de vocês? A gente quer falar dessa experiência, daquilo que o Rumba falou ali. A pessoa perde um filho na porta da sua casa por conta de uma bala, que é uma bala da polícia. É uma bala do Estado que deveria estar ali assegurando
assegurando, na verdade, uma vida, a tranquilidade da vida da população. E mais, as carências que existem da vida pessoal, todas as manifestações explícitas e menos explícitas de violência, de desrespeito, de preconceito, de racismo, de desrespeito com a mulher, com a criança, com a população LGBTQI, todas essas coisas que acontecem em todas as regiões da cidade, mas que aparecem de uma forma especial mesmo, mais aguda nos territórios que são territórios mais desamparados pelo Estado e mais vulneráveis. Então, esse é o nosso tema, quer dizer, a saúde mental nas favelas e periferias. Eu vou passar para a Mariana, para ela também fazer o seu comentário, e nós vamos trazer aqui também 3 depoimentos que a gente pensou de pessoas que estão trabalhando nas comunidades, que são moradores das comunidades, que são moradores de favelas e periferias e que enfrentam no seu dia a dia esse sofrimento que aparece na forma de sofrimento mental. Queria fazer um comentário com o Rumba. O Rumba falou uma coisa muito, muito aguda, que existe a loucura criativa. A loucura pode ser criativa, não é isso? Existem os grandes loucos, que são loucos criativos. Porém, existe um intenso sofrimento associado, não é isso? A essas formas de sofrimento psíquico com as quais nós trabalhamos. Não só trabalhamos, mas também somos afetados por ela. É bom que todo mundo saiba que todo mundo é afetado por essas formas de sofrimento. A Mariana, vou passar para a Mariana. Está certo esse roteiro assim, Álvaro? Posso passar para a Mariana? Você está mutado, Álvaro. Não, quem está aqui na nossa audiência? Del Garcês, Adair Rocha, Aline Bastos. Muita gente está mandando abraço. Então, o programa está bacana, eu queria falar isso para vocês. Nossa, Mariana, vai lá. Olá, boa noite a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui com meus queridos companheiros Rumba Gabriel e Álvaro, que, assim, abrilhantam todas as quintas-feiras a nossa noite. A gente vem construindo esse portal Favelas há mais ou menos 1 ano e meio. É a primeira vez que eu estou aqui, assim, na frente da câmera, mas a gente está, assim, entre muita alegria, né? Muitas alegrias e uma construção forte, firme, com várias lideranças de várias favelas. E, na verdade, a saúde mental sempre esteve presente, porque esse pedido, né, enfim, dirigido a mim, foi: Mariana, a gente precisa testemunhar o que se passa por aqui, porque os jornais, a mídia comercial, ela fala de nós de uma maneira completamente falsa, né? A gente não consegue se ver lá. Aquilo tudo, na verdade, forja uma narrativa sobre o que a gente passa, que é absolutamente cruel, perversa, ela não diz respeito ao que de fato acontece, mas a gente não precisa quantificar o número de mortos, nem fazer uma denúncia propriamente. O que a gente quer é poder dizer o que a gente vive no nosso dia a dia, é a dor que a gente sente, é o nosso sofrimento, mas é também como a gente consegue encontrar saídas, né, na força ancestral, na força da negritude, naquilo que é a sabedoria africana, né? E também daquilo que vem do Nordeste, porque as favelas são articuladas, né, com uma produção cultural, né, que é múltipla, né? E com indígenas também, descendentes de quilombolas, e toda, né, a galera LGBTQI+, que também habita esses territórios e que também é muito confrontada com a tortura, com todos os direitos que são retirados, né, e com toda a carência, né, que esses territórios vivem a duras penas, né, porque há um descaso absoluto do Estado. Mas então essa ideia, né, do Rumba de criar
uma TV das favelas, né, de criar, na verdade, um jornal das favelas, não era para ser simplesmente um veículo de mídia, era para reunir os que já existem, né? Álvaro veio depois, né, com essa força muito grande do Chapéu Mangueira, da Babilônia, e a gente está aqui hoje com Pedro Gabriel Delgado, né, que foi um dos maiores nomes, né, e foi um dos maiores responsáveis por implantar a reforma psiquiátrica brasileira, né, que muda completamente o modelo de assistência em saúde mental, né? Antes completamente hospitalocêntrico, e hoje a gente tem, embora a rede não seja suficiente para dar conta de todo o sofrimento, né, que a gente encontra nos 4 cantos do país, porque também o Brasil é enorme e tem tanta carência, mas a gente tem equipes incríveis, a gente constitui um grupo enorme, né, de pessoas que no momento em que o governo, né, começa a querer desmontar tudo isso que foi essa revolução desde os anos 80, 90 e com a lei da reforma psiquiátrica no ano 2000, 2001, né, e toda a mudança que foi havendo, uma mudança de baixo para cima, né, uma mudança que começou dentro dos hospícios, com os usuários, né, as pessoas que sofriam aqueles maus tratos, junto com seus familiares e os profissionais que produziram toda a reforma psiquiátrica brasileira e que aí então virou lei pelo Pedro, a partir do Paulo Delgado, né, que é inclusive irmão do Pedro, que estava lá, foi o deputado que conseguiu sancionar essa lei. Então, nesse momento que a gente está aí com risco, né, de que tudo venha a perder todos os profissionais de saúde mental e as frentes de luta antimanicomial, que são, né, dos usuários, dos familiares, todo mundo se levantou e uma força muito grande começou a impedir, né, fez tanta pressão que eles deram um passo atrás. Então, a gente não pode recuar, a gente está aqui, então, para ouvir, para a gente saber o que é a saúde mental, né, nas favelas e periferias, nada melhor do que a gente ouvir os profissionais que atuam nela, que são profissionais de ponta, né? Um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né? É a rede de saúde mental de atenção psicossocial do Brasil. Então, a gente vai ouvir aqui o depoimento da Érica Gonçalves, do CAPS AD de Santa Cruz, o Tiago Ferreira, que é psicólogo do CAPS da Rocinha, e o Rafael Calazans, que é assistente social e coordenador técnico do CAPS AD de São João de Meriti. Então, a gente vai começar agora com o depoimento do Tiago, e depois a gente vai fazer alguns comentários sobre ele. Então, se puder colocar aí, Maísa, agradeço enormemente. Bom dia, meu nome é Tiago Ferreira dos Santos, eu sou psicólogo e trabalho na favela da Rocinha, Rio de Janeiro, há 8 anos. Eu vou falar um pouco sobre o contexto da pandemia de Covid-19 na Rocinha e suas repercussões para a saúde mental da população. Bom, para falar sobre saúde mental na Rocinha, é preciso falar sobre miséria e violência. E cabe fazer um resgate rápido do que tem acontecido nos últimos anos. A Rocinha, em 2017, foi palco de uma guerra do tráfico, que no contexto de intervenção militar do Rio de Janeiro, culminou na ocupação pelas Forças Armadas por 1 ano e meio e incursões diárias da polícia. O desastre no ano desse período foi imenso. Mais de 70 pessoas morreram, entre policiais, moradores e agentes do tráfico. Eu ainda tenho recolhido os efeitos desse período, né, nos pacientes que eu acompanho, né, em função do sofrimento psíquico causado pela violência direta, o medo, a perda de familiares, o assédio da polícia e do tráfico. Trata-se de mais um episódio de violência, né, que atingiu a Rocinha, como vários outros nas últimas décadas. Somado a isso tudo, a população da Rocinha tem sofrido com desemprego. A fome voltou a rondar a Rocinha. A insegurança em relação ao lugar de moradia, ao aluguel, ao gás, né, a miséria. Então a gente tem um aumento da violência, por causa de violência e de miséria. Bom, vamos somar isso à crise da saúde no Rio de Janeiro. Crise do serviço de saúde mental, de atenção primária, dos hospitais. Esse é o contexto da pandemia na Rocinha. Assim como eu falar em isolamento,
nos efeitos do isolamento na Rocinha, porque o isolamento é um privilégio de poucas pessoas. O que eu tenho visto é a população trabalhadora, garçom, diarista, trabalhador do iFood, camelô, tendo que lidar com a pressão do trabalho, de garantir a subsistência, de correr atrás do dinheiro, às vezes, para a refeição do dia, e, ao mesmo tempo, com a perda de familiares, com luto, com sofrimento por conta do medo de morrer, né? E, ao mesmo tempo, as informações desencontradas dadas pelas autoridades. Tem me preocupado bastante os jovens, nesse momento. O número de tentativas de suicídio entre os jovens aumentou muito, a demanda por tentativas de suicídio, por sofrimento psíquico agudo, principalmente por falta da proteção social que a escola oferece, a convivência que a escola oferece, e a desesperança. Né? Com a desesperança vem um aumento das tentativas de suicídio. Outro dia eu atendi na Rocinha um rapaz que me perguntou se ele podia chorar durante os atendimentos, né? Porque não tinha encontrado nenhum lugar para chorar. Né? Então é isso que a gente... Essa é a Rocinha durante a pandemia. Né? Que é vamos dizer assim, um mini retrato do Brasil. Né? Uma população espinafrada pela indiferença. Oi, gente, eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem o depoimento do Thiago. Eu fiquei pensando em colocar aqui pelo celular, porque eu acho que vai dar para ouvir melhor. Ele fez uma fala tão importante. Vocês conseguiram ouvir? Eu não ouvi muito bem, pensei em botar pelo meu celular. O que vocês acham? Pode ser? Vou botar aqui, tá? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Thiago Ferreira dos Santos, eu sou psicólogo e trabalho na favela da Rocinha, Rio de Janeiro, há 8 anos. Eu vou falar um pouco sobre o contexto da pandemia de Covid-19 na Rocinha e suas repercussões para a saúde mental da população. Bom, para falar sobre saúde mental na Rocinha, é preciso falar sobre miséria e violência. E aí cabe fazer um resgate rápido do que tem acontecido nos últimos anos. A Rocinha, em 2017, foi palco de uma guerra do tráfico, que no contexto de intervenção militar do Rio de Janeiro, culminou na ocupação pelas Forças Armadas por 1 ano e meio e incursões diárias da polícia. O desastre humano desse período foi imenso. Mais de 70 pessoas morreram, entre policiais, moradores e agentes do tráfico. Eu ainda tenho recolhido os efeitos desse período nos pacientes que eu acompanho, né, em função do sofrimento psíquico causado pela violência direta, o medo, a perda de familiares, o assédio da polícia e do tráfico. Trata-se de mais um episódio de violência que afligiu a Rocinha, como vários outros nas últimas décadas. Somado a isso tudo, a população da Rocinha tem sofrido com desemprego. A fome voltou a rondar a Rocinha. A insegurança em relação ao lugar de moradia, ao aluguel, ao gás, a miséria. Então a gente tem um aumento da violência, fala de violência e de miséria. Bom, vamos somar isso à crise da saúde no Rio de Janeiro. A crise dos serviços de saúde mental, de atenção primária, dos hospitais. Esse é o contexto da pandemia na Rocinha. Não há como eu falar em isolamento, né, nos efeitos do isolamento na Rocinha, porque o isolamento é um privilégio de poucas pessoas. O que eu tenho visto é a população trabalhadora, garçom, diarista, trabalhador do iFood, camelô, tendo que lidar com a pressão do trabalho, de garantir a subsistência, de correr atrás do dinheiro, às vezes, para a refeição do dia, e, ao mesmo tempo, com a perda de familiares, com luto, com sofrimento por conta do medo de morrer, né? E, ao mesmo tempo, as informações desencontradas dadas pelas autoridades. Tem me preocupado bastante os jovens nesse momento. O número de tentativas de suicídio entre os jovens aumentou muito, a demanda por tentativas de suicídio, por sofrimento psíquico agudo, principalmente por falta da proteção social que a escola oferece, a convivência que a escola oferece, e a desesperança. Né? Com a desesperança vem um aumento das tentativas de suicídio. Outro
Outro dia eu atendi na Rocinha um rapaz que me perguntou se ele podia chorar durante os atendimentos. Né? Porque não tinha encontrado nenhum lugar para chorar. Então é isso que a gente... Essa é a Rocinha durante a pandemia. Né? Que é vamos dizer assim, um mini retrato do Brasil. Uma população espinafrada pela indiferença. Então, gente, assim, um depoimento muito lindo, muito tocante, né, que o Rafael nos traz, assim, que o Tiago nos traz, desculpa. Ele fala, né, da miséria, da fome, da violência, né, e a intervenção militar no Rio, né, que tem suas consequências até hoje, né, como ele diz, 70 pessoas foram mortas, e as consequências, né, assim, desse luto, como fazer o luto, né, ele falou também de luto, de medo, de melancolia, como o Rumba tinha falado de melancolia, né, como fazer o luto se a gente não pode chorar os nossos mortos, né, quanto mais na pandemia que isso é agravado, e nem mesmo os rituais fúnebres se pode fazer. A Adriana está falando aqui, cadê os meninos de Belfort Roxo? Pois é, o que está acontecendo, né, que há uma omissão, né, sobre as crianças, né, os jovens negros e pobres, quase não se fala sobre o que está acontecendo, e cadê o poder público para fazer valer, né, o desaparecimento, né, para dar conta desses mortos. Então, assim, ter um lugar onde se pode chorar, onde tem profissionais que podem ouvir esse momento de dor, né, para que alguma elaboração se possa fazer da perda dessa pessoa, né, porque, como disse o Rumba, né, quer dizer, são uma sequência de perdas, né, leva à depressão, à melancolia, quer dizer, o luto é um processo de elaboração que leva um tempo, é preciso que aquela pessoa que foi perdida se transforme, né, em alguma coisa que se pode lembrar dela, né, em alguma coisa que seja um símbolo, né, que represente aquilo que você perdeu, né, e muito mais do que o que você perdeu, é muito importante, né, que você possa se dar conta do que você passa a ser, qual a função que você tem, né, social, a partir da ligação que aquela pessoa que faleceu tinha com todas as relações sociais no entorno. Portanto, é muito importante o encontro com o outro, né, tanto para falar sobre essa perda, quanto para poder fazer os rituais e poder ter encontros e se poder chorar essa morte. Se isso não se dá, a gente está nesse campo da melancolia, onde não é possível fazer o luto, né, o Freud já nos mostra isso. Então, em meio à dor, à miséria, à fome, né, à violência do Estado, e, enfim, todo o abandono e a desesperança, o que acaba acontecendo? O suicídio. Suicídio, assim, um atrás do outro. Então, é isso que os profissionais da rede de saúde mental têm segurado e têm estado ao lado da população, dentro dos territórios de favela. Então, esse foi um profissional do CAPES, Maria do Socorro, dentro da favela da Rocinha. Vou passar, então, para o Pedro fazer um comentário sobre a fala do Tiago. Microfone, Pedro. Me enrolei aqui. O Tiago tem um depoimento assim muito muito vivo, né? Ele está há muito tempo lá trabalhando na saúde mental. É uma pessoa muito ligada à ideia do território, da cultura. Ele é um profissional de saúde mental que é, digamos, o profissional de saúde mental que a reforma psiquiátrica construiu. Viu, Tiago, estou te fazendo um elogio aqui, não fica encabulado, não, tá? É porque justamente é aquela pessoa capaz assim de perceber que não existe apenas a questão da doença mental, saúde mental, sintomas psiquiátricos, não é isso? E tratamento psiquiátrico com uso de medicamento ou uso de psicoterapia, etc. Existe um pano de fundo, que é um pano de fundo de sofrimento social intenso. E esse sofrimento social intenso, ele se reflete na nossa vida e a gente tem que buscar os meios e os mecanismos de saber superar esses momentos trágicos, como é, por exemplo,
a questão da pandemia agora, desde março de 2020, e como é, desde vários anos, a questão da violência no território da Rocinha, da violência, por conta da violência armada no território, violência policial, violência também de grupos armados, todas essas questões relacionadas a um contexto de intervenção militar. Veja que absurdo, a intervenção militar na Rocinha foi de uma violência extrema. Então, todas essas coisas, eu acho que a psiquiatria, a psicanálise, aprendeu a ver que tem um componente, que é um componente da vida dura do dia a dia e que não pode ser entendida imediatamente como alguma coisa de doença, mas tem que ser entendido como alguma coisa de um sofrimento dado pelo contexto social. Mas que esse sofrimento dado pelo contexto social pode ser ajudado pelos profissionais do campo da saúde mental. Então, eu acho que eu queria fazer um comentário que é assim, se um primeiro nível de ajuda que a população das favelas e periferias constrói são aquelas formas de resistência, de manejo das situações difíceis, tristes, do sofrimento que a própria comunidade, construindo um grau de solidariedade, construindo também ações culturais, que são ações culturais que são muito produtivas do ponto de vista da produção da esperança. Eu acho que foi o Rumba Gabriel que falou da questão da esperança. Tem que ter esperança. Tem que ter esperança. As pessoas têm que construir esperança nesse momento de desesperança e de desalento, né? Então, isso é saúde mental. A saúde mental não é só saber se a pessoa está com um determinado sintoma e vai usar um determinado medicamento ou vai fazer uma determinada técnica terapêutica, mas também de poder compartilhar com a própria comunidade essa experiência de construir uma sobrevivência em torno de um momento, de um contexto tão negativo. É isso que nós chamamos assim de... olha bem, é isso que nós chamamos de como a saúde mental atua no território. A saúde mental tem que estar dentro do território. Eu participei de um debate também com atividades culturais da Rocinha, visando justamente como lidar com o isolamento social, da pandemia, como lidar com o medo da morte, como lidar com a morte, né? Como lidar com os mortos sem sepultura, porque não se pode também fazer o ritual de despedida de pessoas por conta da própria gravidade da pandemia. Então, são situações muito difíceis na vida do dia a dia dessas pessoas. Então, eu acho que a gente poderia agora, a gente está querendo fazer um panorama também de outras experiências. Nós vamos ouvir. Qual é o próximo, Mariana, que a gente vai ouvir? O depoimento Agora é o Rafael. O Rafael. Então, o Rafael é um morador do Alemão, é um militante da comunidade, mas ele trabalha lá em São João do Meriti como diretor técnico de um CAPS-AD. CAPS-AD é o CAPS para álcool e drogas, para pessoas que têm problemas de álcool e drogas. Vamos passar, então, o vídeo do Rafael? Antes de entrar no vídeo, eu queria só agradecer a presença da Alice Quintela, da Patrícia Félix, da Luciana Aleluia, do Adair Rocha, Del Garcês, Adriana Martins, Viviane Tinoco, Ricardo Pádua, Bete Costa e muito mais gente que está nos assistindo aí. Muito obrigada por fazer parte. Se vocês quiserem botar depois comentários e perguntas, a gente está aqui para isso. Vamos ouvir o Rafael agora. Olá a todos e a todas, eu me chamo Rafael Calazans, eu sou coordenador técnico do CAPS-AD Marinheiro João Cândido, que fica na cidade de São João do Meriti, o único CAPS-AD de São João do Meriti. Sou assistente social e também sou forjado, criado, né, no conjunto de favelas do Complexo Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. É importante identificar e falar sobre isso, porque é isso que me faz inspirar, né, no trabalho
na saúde mental, no CAPS, né, AD. Em primeiro lugar, que eu acho que a gente tem que ter muito presente nesse debate sobre saúde mental em favelas, de que favelas são territórios de exceção, são territórios eleitos pela política, sobretudo de segurança pública, para exercer um extermínio que é social, cultural, né, e também dos serviços públicos de direitos humanos, né, no qual vitimam jovens, sobretudo jovens e meninas, né, meninos e meninas negros dessa localidade. Então nós temos o terror, nós temos a fome e a miséria. Essas questões não se cuidam no CAPS, essas questões se enfrentam. E se enfrentam a partir da afirmação da vida e dos direitos humanos. Dentro de um contexto de pandemia, né, em que a gente assiste, tristemente, a um avassalador extinção de serviços sociais e de defesa de direitos, o que nos resta enquanto direitos humanos, e o CAPS é uma dessas coisas que ainda resistem como o resto, devem ser serviços que garantam acesso, que garantam visibilidade a essas questões, que garantam, sobretudo, que essas pessoas, que esses sofrimentos sejam acolhidos e que ganhem, né, apoio. Né? Eu acho que isso nos faz reafirmar o quanto a redução de danos, né, enquanto uma política de direito à vida, de proteção à vida, de respeito às liberdades, né, de ampliação e de capacidade de diálogo com os recursos culturais, sociais, objetivos desses territórios, de extrema importância. Né? Como eu já falei, fome e miséria se enfrentam, né? Se enfrentam de pé. Então, eu acho que a importância da saúde mental, né? A importância de uma clínica para usuários em uso prejudicial de álcool, drogas, quase todos, em sua maioria, grande maioria, neurônios e mulheres, flagelados, né, em vulnerabilidade social gigantesca, em que cada vez mais se aproximam do olho da barbárie, é papel desses serviços garantir o acesso e a promoção da saúde e a promoção da vida. Permita que eu fale não as minhas cicatrizes, pois me igualar às minhas mazelas é o pior dos crimes. Né? Esse é um rap do Emicida, e que eu acho que é um pouco do mote, né, do que os serviços de saúde mental, especialmente, devem oferecer. Né? Que não é se deixar definir essas vidas pelas suas cicatrizes, pelas suas marcas cada vez mais absurdas, agudas, intensas dentro do contexto como o nosso, mas permitir com que essas falas, essas vozes, essa forma de sociabilidade, formas de resistência desses territórios, né, ganhem espaço de ampliação, de acolhimento, mas também de ampliação. Esse é um papel difícil, é um papel que ainda, infelizmente, é minoritário no campo da saúde pública, mas é um pouco, né, do que nós estamos propondo, pensando no cotidiano profissional. Isso significa o rompimento de uma narrativa muito patológica, muito ligada à descrição de sintomas, para uma narrativa de descrição e ampliação das formas de vida, embora vulneráveis, mas extremamente potentes, extremamente resistentes, e que deve encontrar no CAPS acolhimento e promoção para isso. Obrigado. Gente, vai perder. Então, que excelente depoimento, né, do Rafael. Eu queria até comentar aqui, comentar com o Álvaro, comentar com o Rumba, comentar com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou professor lá na UFRJ e trabalho nesse campo da saúde mental, enfim, desde sempre. Quer dizer, desde sempre não, há décadas. E eu agora, de um ano para cá, estou muito feliz de fazer parte de um movimento, de uma articulação que se chama Frente Estamira de CAPS, Resistência e Invenção, que foi criado no final de 2019, logo depois veio a pandemia. E aí essa Frente Estamira mostrou como é importante, na verdade,
você construir um coletivo para resistência e para inventar formas que possam dar conta de situações tão anômalas e trágicas como é a situação da pandemia, como é a situação da violência e da vulnerabilidade. O Rafael, só para lembrar também, por exemplo, o Rafael falou, ele trabalha no CAPS-AD Marinheiro João Cândido. Não por acaso, os CAPs, João Cândido da Revolta da Chibata, não por acaso, os CAPs têm nomes que são nomes que homenageiam pessoas ou usuários de serviços, ou pessoas que sempre estão ligados a alguma coisa, alguma forma de resistência, mas de afirmação da vida, né? De afirmação da vida, de afirmação do protagonismo e da individualidade de cada um, no sentido de defesa, o indivíduo que se afirma na defesa do coletivo, que se afirma na defesa do seu grupo, da sua comunidade. Por exemplo, o Herbert de Souza, né, o nosso querido Betinho, pelo que eu sei, aqui no estado do Rio tem 2 CAPs, dois eu conheço, 2 CAPs que homenageiam o Betinho Herbert de Souza. O CAPS lá da Rocinha homenageia a Maria do Socorro, que é uma usuária, uma paciente já falecida, uma grande pintora, e uma pessoa que foi uma guerreira, que defendeu os CAPs, defendeu a reforma psiquiátrica, etc. Então, eu estou falando isso também para as pessoas que não conhecem os CAPs, para saber por que nós damos uma importância tão grande também, sabemos que são os CAPs que vão assegurar a garantia de um acolhimento, como mencionou o Rafael aí, em condições de vida tão trágicas, tão trágicas. O Rafael participou de uma reunião da Frente Stamira, onde ele falou uma coisa muito impressionante, além dessa fala muito linda que ele fez aqui sobre o CAPS-AD de São João de Meriti, onde ele mencionou a questão da fome. A fome, como a pandemia aumentou a situação de fome de pessoas que vivem em vulnerabilidade social, por exemplo, pelo consumo prejudicial de drogas, não é? Que são pessoas que vivem, às vezes, ou em situação de rua, ou vivem em situação de muita limitação por conta do consumo prejudicial. É bom entender que nós fazemos uma diferença total, nós do campo da saúde mental, da reforma psiquiátrica, entre o uso prejudicial da droga e o uso da droga que não acarreta danos, não acarreta prejuízos. E nós defendemos também, como uma posição geral, ele é de um CAPS-AD, e ele mencionou essas características do CAPS álcool e drogas, nós defendemos uma política de descriminalização gradual de todas as substâncias psicoativas. Por que eu digo gradual? Primeiro, porque agora nós estamos vivendo uma normalidade absoluta do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista da legitimidade das instituições. É preciso construir isso como outros países construíram, como uma proposta também de mudança em relação à violência decorrente do fato de que as drogas são criminalizadas e, pelo fato de serem criminalizadas, aumentam a violência, tanto da polícia quanto também dos grupos que se dedicam ao comércio ilegal das drogas. Então, estou dizendo isso porque o Rafael tem lá a experiência do CAPS-AD. Então, é só para um pouco para trazer, a gente tem o interesse, a nossa combinação aqui, foi de trazer um pouco assim, o que é a saúde mental. A saúde mental não é só, entendeu? Não é só falar se as pessoas estão sofrendo de psicose, de neurose, de depressão, mas é um pouco também pensar que essa situação do sofrimento social, essa situação da tragédia social, é essencialmente a matéria-prima, na verdade, do sofrimento e também da intervenção que a saúde mental pode fazer para ajudar essas populações e essas pessoas.
Mas achei bem bom, eu já tinha visto, claro, eu tinha pedido às pessoas fazendo, mas eu vendo agora, é engraçado vendo aqui no contexto do programa, como eu estou vendo como esses depoimentos são bons mesmo, né? Eles são assim, muito fortes, né? Você não achou, Álvaro, o Rumba? Depoimentos. Então, muito. E eu quero fazer uma pergunta para você, Pedro. A gente que é de favela, a gente está muito ligado à cultura local e aos atores, né? Então, quando a pessoa perde aquela sua função social, geralmente ela se isola. E muitas vezes, uma roda de samba, um teatro coletivo, pode reintegrar aquela pessoa e ela vai lá, pega o pandeiro dela e mostra o talento. Eu tenho visto isso. Só que eu nunca fiz uma roda de samba com essa intenção, né? A gente faz lá para se divertir, tal. Às vezes, a gente resgata alguém. Eu comecei a observar isso. O que você acha sobre isso? A cultura integrando as pessoas que estavam afastadas. Então, Álvaro, a cultura é um ponto central na política de saúde mental que nós defendemos, tá? E os serviços de saúde mental, eles tentam se inserir. É claro que a cultura é dada pela comunidade, é a comunidade que traz a cultura, não é isso? Os serviços, eles têm que beber nessa fonte. E beber nessa fonte e, ao mesmo tempo, integrar as pessoas a esse mundo da cultura. A cultura tem uma força, que é uma força de integração, é uma força também de recuperação, no sentido de recuperação dos sentidos, de produção dos sentidos da vida, de uma pessoa que está se sentindo fora dos sentidos, fora do mundo simbólico, digamos assim, fora da... Então, é fundamental e é bom até a gente dialogar no sentido de mostrar para vocês que os CAPs, quase todos os CAPs, procuram ter uma pequena iniciativa cultural. Quase todos os CAPs, alguns fazem isso de forma mais regular. Por exemplo, tem escola de samba de CAPs. E escola de samba de CAPs não só no Rio de Janeiro, né, que é a cidade do samba, da escola de samba, mas como uma coisa extremamente importante. E eu acho, viu, já que você me lembrou, estou me lembrando de várias coisas com isso que você me falou, mas, por exemplo, as atividades culturais, não só musicais, mas atividades culturais que produzem o sentido de fundo da comunidade, elas são absolutamente positivas para as pessoas que estão se sentindo desamparadas psiquicamente. Entendeu? Desamparadas na vida e desamparadas psiquicamente. E eu acho que essa parceria ela é decisiva, essa parceria entre a cultura e a saúde mental. Ô, Mariana, excelente o comentário do Álvaro, excelente. Na verdade, a gente aprende muito, né? Porque eu tenho a impressão aqui, se me permite, só para completar, que a gente tem que aquecer mesmo essa ligação da questão da cultura com a saúde mental nas favelas e periferias. A gente tem mais um depoimento, né, Mariana? Nós temos o depoimento da Érica. Temos sim, eu queria fazer primeiro um comentário, assim, porque, assim, na fala do Rafael, né, ele trouxe o Emicida, né, que é um grande sábio, né, da cultura brasileira e está nos transmitindo, assim, nesse momento tão terrível de pandemia, né, coisas tão fundamentais, e ele traz: me igualar às minhas mazelas é o maior dos crimes, né, então, assim, ele traz essa sabedoria, assim, né, o Rafael, né, da invenção do CAPS, né, porque quem trabalha nos serviços de atenção psicossocial, e principalmente de álcool e drogas, né, que em geral não é o sujeito que está lá chafurdado lá no crack que vai procurar, muitas vezes é o serviço que vai até ele, né? Então tem toda uma invenção de como chegar, de como aquilo pode ficar uma coisa atrativa para que o serviço não seja um serviço de tratamento propriamente, não é bem essa a ideia, não é uma psicopatologização do sofrimento, como disse o Pedro, né? Não é alguma coisa que é intrapsíquica, né? Tem alguma coisa que é na relação que passa por esse terror, por essa fome, por essa miséria. Então, como disse a Nelly, né, trata-se de uma tragédia coletiva. Então, assim, estão todos ali banhados nesse mesmo caldo, né, que
vai ser uns com os outros, que nesses uns com os outros é que alguma coisa vai surgir ali onde está o pior. Então, eu acho que a poesia, por exemplo, o samba, o funk, todas as produções culturais populares, elas brasileiras, né, elas têm um jeito de lidar com aquilo que é da ordem do horror, né? E os profissionais estão ali para fazer valer, né, o ponto aonde dá para fazer essa virada, né? Ali onde o sujeito está completamente dominado pelo horror, né, pela miséria, pela fome, o que produz enodamento? Então, às vezes é o cara da padaria, às vezes é uma tia, às vezes é uma pessoa que o cara não tem mais ligação, e aí vai ouvindo ele mesmo tem a saída para como ele vai resgatar um laço, né? E a droga não é exatamente o maior problema dele, é aquilo que leva ele, né, a fazer um certo uso, né, que prejudicial para ele. Então, o problema não é exatamente a droga. Então, não é um problema de segurança pública a droga, é um problema de saúde pública, né? E a segurança que a gente tem que fazer é alguma coisa que a gente tem que reconstruir, né? O Portal Favela está aí para isso. Ser também um espaço de defesa, de autodefesa da população. E sim, Pedro, assim, a gente aqui, né, tá produzindo, assim, o Rumba vem, no outro dia ele estava super triste, dizendo, poxa, Mariana, me chamaram aí para fazer o samba da Mangueira desse ano, quem é que faz samba com tanta tristeza? Eu olho para um lado, o meu grande amigo não tá, eu olho para o outro, também não tá, como é que a gente vai fazer samba, se metade da roda já morreu, né? Como é que a gente vai fazer samba no meio da dor? E eu falei, caramba, eu fiquei muito arrasada com aquilo, eu falei, mas o Rumba, os grandes sambas não são feitos também a partir da tristeza, aí ele fez uma diferença e disse, realmente, né, o samba de raiz, aquele samba, né, Cartola, enfim, cada um daqueles grandes nomes, sim, é a partir da tristeza, mas o samba enredo, né, é festa, então não dá para fazer samba enredo, não dá para fazer festa nesse momento, mas o samba, né, a verdade do samba que traz a melancolia e faz uma transformação, essa sim é de bom uso do pessoal dos CAPs. Então, vamos agora ouvir a Érica, né? Eu tinha notado algumas coisas que o pessoal falou, mas foi tanta coisa que passou tão rápido. Eu vou ficar mais esperta no próximo programa. Mas, enfim, vamos ouvir a Érica, que ela trabalha num CAPES lá da Zona Oeste, né? É uma região com muita milícia. Eu trabalhei lá no CAPES Bispo do Rosário e sei muito bem, né, da dificuldade daquele território. Então, vamos ouvi-la. Olá, sou a Érica. Eu queria dizer que estar aqui é reafirmar o meu compromisso como trabalhadora de um SUS universal, como trabalhadora de saúde mental, defensora da reforma psiquiátrica. Eu sou psicóloga de formação, trabalho em CAPS AD localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou colaboradora da Frente Estamira de CAPES. E aí, poder pensar nesse tema, né, favela e periferia, eu acho que é fundamental se a gente conseguir fazer um exercício de associação com esse tema, pensando em dois conceitos. Conceito de território, conceito de interseccionalidade. Né? Por exemplo, não dá para a gente pensar um exemplo, a exclusão como algo único, né? Existem pautas que a gente precisa fazer um esforço enorme para que elas não sejam silenciadas, como, por exemplo, a pauta da violência armada. E aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o impacto dessas forças todas em territórios periféricos, o que eu percebo na minha prática, é a produção gigantesca de exclusão, vulnerabilidade, de violência, de barreira de acesso. E aí eu queria trazer algumas perguntas, porque eu acho que essas perguntas ajudam a gente a pensar. Eu vou trazer alguns dados aproximados, tá? E aí, por exemplo, eu trabalho na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O porquê que na Zona Oeste do Rio de Janeiro tem 41% do colégio eleitoral do município, ou seja, é a Zona Oeste que elege os seus governantes. Por que que, paradoxalmente, é o lugar menos favorecido quando a gente pensa em política pública, circulação da economia? Por que que 1/4 da população aproximada entre 14 e 29 anos, população jovem, está fora da escola, fora do mercado de trabalho? Por que que nesse território em específico a disparidade de salário entre negros
e brancos é de 30% de diferença. Por que nesse território em específico é o território que mais morre jovens negros? E quando a gente pega esses dados, associando e somando com confronto armado, com guerra entre facções, comandos, com milícia, com transtorno mental, com dependência química, o que eu escuto quando mistura isso tudo, o que eu escuto na minha prática são relatos de usuários dizendo assim para mim: nós somos violados, violentados o tempo todo. Quando existem incursões nas favelas, nós somos os primeiros a serem esculachados. Somos os primeiros a serem humilhados. Pelo menor motivo, por um corte de cabelo, por uma blusa, pelo modo de falar. Outro dia, por exemplo, teve uma situação onde um usuário do serviço chega lá com o olho super inchado, e aí a gente pergunta o que havia acontecido. Ele fala porque ele acendeu um cigarro num lugar onde ele não poderia acender o cigarro, e aí ele ganhou uma coronhada de um fuzil. Quando a gente escuta isso, e escuta associados dizendo nós não somos nada, nós não temos lugar. Quando a gente escuta, por exemplo, em atendimento também, quando um jovem muito eufórico, muito mal, dizendo assim: olha, eu não sei, eu não consigo entender por que eu passo por isso tudo, por que eu cheguei até aqui. E aí ele associa: caramba, pelo menos eu tenho CAPS. Eu tenho CAPS para poder contar tudo que sobrou da minha vida. Pelo menos estou contando a minha história. Não tenho nada, eu não tenho família, eu não tenho trabalho, eu posso morrer a qualquer momento, mas eu tenho um serviço que me escuta. E eu queria que a minha fala fosse amarrada, né, para chamar a atenção para esses casos em específicos, para essas situações em específicas, né, de exclusão, de invisibilidade. As histórias que eu escuto são histórias, né, de extrema opressão, de extrema invisibilidade, marginalidade, né, por uma política que não é customizada para dar acesso para essas pessoas. Então eu me sinto aqui no dever de provocar, de chamar atenção, para a gente poder fazer um exercício da gente tentar se desvencilhar dessas amarras, desses pontos que deixam a gente cego muitas vezes, para que a gente tente encontrar brechas, para a gente tentar encontrar formas de customizar políticas públicas capazes de acolher, oferecer afeto, reconhecimento para essas pessoas. Era nesse sentido que eu queria trazer a minha fala. Obrigada. Lindo, lindo. Então, Aí, Pedro. então, estão vendo aí, ó, Álvaro Maciel, Rumba, quem são os trabalhadores do campo da saúde mental? São pessoas sensacionais, né? São pessoas com uma visão, né? Uma visão da questão social, com uma empatia com a coisa do sofrimento, né? E ao mesmo tempo com uma sensibilidade, né? E uma tem uma indignação, porque tem que ter uma indignação, você não pode também. Não é isso? A indignação também ajuda a mover a resistência, né? Mas, olha, eu penso, eu, da minha parte, estou muito satisfeito com esse debate. Eu acho que é um debate que está mostrando a complexidade do tema da saúde mental nas favelas e periferias. Não é uma coisa só de ficar dizendo o diagnóstico tal, se tem depressão, se tem ansiedade, etc. São coisas extremamente importantes. Mas hoje eu acho que, fundamentalmente, a gente está tendo uma ideia desse pano de fundo, que é o pano de fundo do sofrimento que é dado pelas condições históricas, sociais, urbanas, as condições dadas pela desigualdade, né? O Brasil é um país extremamente desigual, violentamente desigual. E não há como discutir saúde mental sem levar isso em conta. Os CAPs, eles são aqueles serviços que se colocam diretamente ali no território.
É claro que a gente pode dizer assim, mas não são todas as comunidades, favelas. Eu desliguei meu microfone, Pedro. Não, já liguei de volta. Eu mesmo desliguei ele. É claro que a gente precisa de mais CAPs, e não de menos. E desde o golpe de 2016, com o Temer, começou a cair a implantação de CAPs. E com o Bolsonaro, praticamente estagnou a implantação de CAPs, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que defender, na verdade, o tema, como nós estamos combinando de fazer uma discussão uma vez por mês, que eu acho ótimo, a gente pode agora, num próximo programa, trazer mais os aspectos ligados ao que é esse sofrimento, qual que é a abordagem da saúde mental, essa relação da cultura também como alguma coisa que pode ajudar na recuperação, o conceito de recuperação. A gente usa muito o conceito de recuperação, viu, Álvaro? Em vez de falar em cura, a gente fala em recuperação, é um processo. A recuperação não tem prazo, ela é um processo, a pessoa tem que ir se cuidando com a ajuda dos outros, com a ajuda dos serviços, e não dizer que, por exemplo, superou completamente o problema, porque não são problemas que se superam de uma maneira rápida. Não se trata de problemas de saúde que tenham soluções rápidas, né? São soluções do acolhimento, do processo de tratamento e tal. A Érica é uma pessoa que tem uma experiência, não só uma experiência lá no CAPS-AD Júlio César, até lembrando para vocês, o Júlio César foi um usuário do campo da saúde mental, que foi um lutador também. O nome do CAPS-AD é uma homenagem ao Júlio. Foi um grande companheiro, não está mais entre nós. A Érica tem essa visão extremamente sensível, e ela vem estudando essa questão do sofrimento que se dá na experiência de vida de cada uma daquelas pessoas, e tem refletido sobre isso. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria, para aproveitar o nosso tempo, não sei como é que é a questão do tempo, mas já passou. Eu queria agradecer a vocês. Vou devolver a palavra para vocês, mas agradecer tanto ao Álvaro como a Mariana, que foi quem agenciou aí esse encontro, né, e o Rumba Gabriel. E eu acho que esse tema é um tema muito bom. É muito bom para a saúde mental, é muito bom para o pessoal da saúde mental dialogar de uma maneira que possa ser feita de uma forma assim, ouvindo o depoimento, a experiência de territórios diferentes, de ambientes diferentes, e aí a gente vai seguindo, construindo o nosso enredo. Construindo o enredo do nosso samba, né? Não, muito, muito, muito. Olha só, Pedro, eu quero agradecer a você e dizer uma coisa. Esse encontro aqui estava marcado nas estrelas. Eu tenho um pai de 89 anos que ele ficou viúvo e casou com uma pessoa mais nova, e essa pessoa teve problemas, né, mentais. E foi tratada, e está sendo tratada, lá no Simão Bacamarte. Meu pai mora em Sepitiba e ela se trata em Santa Cruz. Quando a gente falava, pai, você não vai aguentar sozinho, você também precisa de tratamento, ele falava, não, eu vou tratar dela. Acabou que o CAPS cuidou dos dois, os dois estão muito bem, graças a Deus. Agora ela está internada por outro problema, pareceu um tumor no seio, ela está verificando o que é, mas daquele problema antigo que não está resolvido, mas está muito bem tratado. Eu passei, até todo mundo aqui sabe, muitas vezes eu tive que me afastar de tudo para ficar lá em Sepitiba com meu pai. Então, hoje, estou conhecendo uma pessoa que é um especialista nesse assunto. Eu estou aqui muito emocionado, né? Para mim foi um encontro que as forças lá do planeta fez a gente se conhecer, por enquanto, virtualmente, mas com certeza a gente estará junto. Esse é o Arte Contém Política, né? Vai lá, Rumba! Tem coisa aí, hein? O que foi, Rumba? Nada, compadre, tá tudo certinho.
Deixa Tá comigo. bom. Eu havia falado sobre saudade. Só que tem isso, né? O termo, o conceito saudade, só que tem isso. E aí, nós negros, lá na África, tem um outro conceito que é banto e também iorubá, que é chamado de banzo. Banzo. Né? Olha só como é que o negro faz. O negro sofre o tempo todo. Muitos conseguiram chegar até aqui, outros se perderam nos mares, nunca dantes navegados. Quando chega aqui, mais tristeza ainda. Então, a nossa formação, né, primária é sempre dentro da fogueira da saudade, do banzo, da tristeza, mas a gente se supera com isso aqui, ó, com os tambores que nunca param de bater, não param. Lá e aqui no Quilombo Jacaré, Zé Dedão, saudoso, já falecido, cantava assim, ó. Nego tá com banzo, nego quer chorar, nego quer algo, o Senhor não dá. Nego tá com banzo, nego vai chorar. Foi um fato culminante, a chegada do Rei Negro. Teve festa na aldeia e batuque no terreiro. Tijuco, arraial de gente rica, aonde Buzunga encontrou aquela mulata faceira. Foi a mulata cor de canela. Salve, salve, salve ela. Foi a mulata. Isso aí, glorificamos a história deste Brasil gigante, o quilombo dos comares, daqueles batuques constantes, ganga, zumba, cienere, guerreiro, sedento de liberdade, do temer o cativeiro. Ganga, zumba, cienere, guerreiro, sedento de liberdade, do temer o cativeiro. Todo mundo! Nego quer cor, o Senhor não dá. Nego tá com banzo, nego vai chorar. É isso. Então, a gente se supera assim. A gente se supera com o portal Favela abrindo para que a gente também possa trazer essa alegria. Então, esse conceito que nós estamos trazendo hoje para o portal, que é falar da mente, da psicologia, da psiquiatria, isso é importantíssimo para nós. Nós estamos sofridos. Nós estamos sofridos. E nós não nascemos para ficar sofrendo o tempo todo. Já pensou? Deus que me perdoe, Nossa Senhora. Ninguém fala de vacina nas favelas. A prioridade, tudo bem, que seja lá dos servidores de saúde, claro que sim. Mas a segunda turma tinha que ser todas as favelas. Todas as favelas. A outra dose para todos os favelados. Axé. Axé. Também. Isso aí, Rumba, obrigado a Pedro, Mariana. O Arte Contém Política, neste momento, né, passa a chave para vocês. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, nós teremos aqui, então, saúde mental de favelas e periferias. Próximo programa é no dia 25 de fevereiro, é uma quinta-feira, e a chave está entregue. O próximo Arte Contém Política, nós vamos falar de teatro. O Portal Favelas vai receber Del Garcês, o nosso querido Paulinho Sacramento, olha só, e Nando Cunha, 3 grandes atores que se dividem um pouco no teatro e no cinema, nos palcos, e que fizeram grandes e grandes trabalhos nisso que nós estamos falando aqui, na pandemia, né? Eles fizeram o palco virtual. Foi muito bacana o trabalho deles, e nós vamos falar disso no próximo programa. Mariana, é sua agora a responsabilidade de tocar esse programa e esse tema tão maravilhoso. É claro que nós não vamos nos separar, né? Estaremos aqui sempre chamados, estaremos nos bastidores ajudando, nas favelas fazendo entrevista, porque esse tema, como eu falei, estava escrito nas estrelas. Ele viria para cá
o Portal Favela num dado momento, e hoje foi dado o pontapé inicial. É isso aí, Olha, gente, muito obrigada, Álvaro. Foi muito lindo, eu estou muito emocionada. Acho que a gente já está há bastante tempo para começar esse programa de saúde mental, né? Começou com chave de ouro, adentrando aí, né? Abra de Sésamo. E queria agradecer muito a Clarice, a Pamela Pérez, que é a nossa fotógrafa aí também está em todas as movimentações, no Tá Pirando, Pirado Pirou, no Harmonia Enlouquece, toda loucura suburbana, todos os, né, nossos grandes blocos da saúde mental, tá ela lá fotografando, queridíssima tá aí, Clarice, Abimael, que saudade de você. Viviane Tinoco fez quase uma tese aí, né, nos comentários. Depois vocês vêm de novo e leem aí, porque Viviane, cara, feríssima lá do IPUB, trabalha com álcool e drogas, está em todos os serviços também, supervisora, enfim, preceptora, está aí como coordenadora de uma das áreas aí, né, das CAPES. Ineli Almeida, né, também do Bloco Tá Pirando, e que certamente vai estar aqui nos próximos. Todas as pessoas que eu estou falando vão estar aqui também. Wagner Erlange, obrigada. E muita gente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas é uma alegria ter vocês aqui dentro do portal. Todo mundo, por favor, se inscreva, torne-se membro do canal e, por favor, colabora com a nossa vaquinha para a gente poder fazer desse espaço um espaço mais legal, com mais gente vindo aqui, né, e que a galera possa ser paga, porque, por enquanto, a grande maioria está na militância. Então, se vocês puderem colaborar, a gente vai fazer desse espaço um espaço muito maior, e uma das maiores missões da saúde mental não é apenas tratar aqueles que estão sofrendo e vêm aos CAPs, mas é que a sociedade toda se transforme. E, para isso, a gente precisa que a opinião pública possa conhecer e perceber que ela também é produtora de loucura e de todo esse desgaste social, e, principalmente, por se colocar omissa, né, frente a esse horror que existe nas favelas e que a gente não fica... Quer dizer, a gente sabe, mas não quer saber, né? Então, aqui o Arte Contém Política, o Portal Favelas, e agora esse programa de saúde mental nas favelas e periferias não vai deixar ninguém sem ter notícias do que acontece nas favelas, e venham junto, porque a coisa vai virar, e vai ser com samba, e vai ser a parte das favelas. E fora olha, Bolsonaro! Chegou a vacina, né? Como o Pedro falou, a esperança é muito bacana, a gente tem que sempre jogar a esperança. O Rumba fez até um samba aí, que ele não vai cantar, não vai cantar Rumba, da vacina. Pode rufar o tambor. Chama a silêncio, a vacina chegou. A vacina chegou. Valeu, pode rufar o tambor, chama a senhora e senhor. Obrigado, a vacina chegou. Obrigada, Pedro. Foi muito bom. Valeu, a vacina chegou. Obrigada, Álvaro. Obrigado a todos. Chega de silêncio e sem melodia, sem ritmo, sem bateria. Até parece que a tristeza imperou, mas ignoraram o Bolsonaro e o Cruz Vela que é um salafrário. Pode rufar o tambor que a vacina chegou. Pode rufar o tambor que a vacina chegou.